paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Juliano, nosso pastor presidente, pastora Núbia, missionária Lenice e os demais professores, José Martins, irmão Adão, irmã Mariquinha e todos os demais que estão inseridos aí. E algum que eu esqueci o nome, me perdoe, mas eu quero dar um abraço no atacado a todos que integram. E aos alunos também que estão inseridos ali, aos pastores, a cada um que está presente na nossa reunião. Então hoje nós estamos encerrando essa lição, a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Aqui foram extraídos vários tópicos que vieram edificar a nossa família, a nossa casa. Então hoje nós estaremos encerrando na lição de número 13, relacionamentos do cristão, Deus e família. Então nós vamos ler o texto, referência, e logo vamos compartilhar. Eu fico um pouco desconfortável porque o meu método de ensino, todos conhecem, eu gosto de fazer uma forma participativa, onde eu aprendo com os amados e facilito a lição para os queridos amados também, Então, eu sinto falta disso, porque eu gosto de inserir, ouvir os comentários dos irmãos, todos sabem disso. É muito bom, muitas experiências, muitos ensinamentos bons. Então, eu não sou bobo, eu quero aprender com cada um de vocês também, tudo bem? E assim a nossa aula enriquece, até porque a nossa lição, ela já vem toda pronta, ela vem de forma bastante explicativa. Então, o que cabe a nós? Enriquecer mais ainda o que está aqui proposto a nós, não é verdade? Então eu penso assim, os irmãos, pelo nível de conhecimento dos irmãos da igreja, então se torna um tema simples. Todos vão ler essa revista, vão achar ela muito simples, porque os irmãos já têm uma bagagem boa de conhecimento. Então nos resta enriquecer isso aqui. Mas como os queridos não estão aqui presentes para a gente compartilhar essa aula, então nós vamos estar falando aqui agora. Eu vou ler o texto áureo, o texto de referência, E nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 2. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava seu coração todas essas coisas. Lucas 12 diz assim: porque dali em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas 14. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém, irmão? Então a palavra do Senhor vem nos ensinar hoje. Parece um pouco pesado, um pouco forte o que está dizendo aqui, mas nós vamos perceber que não é sabedoria de Deus para o homem. A introdução diz: encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre 2 relevantes relacionamentos com Deus e com a família. Há 2 coisas distintas e juntas. Olha só, Deus e família. Nós vamos aprender bem sobre isso aqui. Diferentes níveis de relacionamento. Primeiro, Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções a seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana dessa terra, o aspecto relacional. Tópico 1 do 1. Jesus e a sua família terrena, de acordo com o plano divino da salvação. Então nós vamos aprender nesse tópico 1 do 1 uma coisa muito bonita. Eu quero falar algo que não está na revista,
mas sobre os pais de Jesus. José não era pai de Jesus. Vamos dizer que ele era um padrasto, um pai adotivo. Maria, sim, mãe de Jesus. Então, a Maria, uma grande mulher, uma mulher linda, uma mulher bela, uma mulher pura. Então, nós vemos que na nossa história religiosa existem dois pecados. Os católicos veneraram Maria e nós, evangélicos, na nossa grande maioria, ignoramos, desprezamos essa mulher tão bela. Então, eu tenho uma extrema admiração por Maria. Eu acho ela uma mulher muito bela, uma pessoa assim de caráter, uma meiguice tamanha. Então, lembrando que Maria era mãe de Jesus, como eu tenho a minha mãezinha, que pintou esse quadro lindo aqui para mim, graças a Deus. Então, nós temos as nossas mães e etc., pessoas, mulheres maravilhosas que nos ensinaram tanto, né? Então, lembrando que no plano celestial, Maria não é deusa, não é mãe de Jesus no plano celestial. Na terra é um plano, no céu é outro plano. Então, nós temos que entender isso. É onde há uma certa confrontação de uma mulher tão bela ser tão, às vezes, ignorada por nós. Mas vamos lá. Nós vamos aprender muito. Maria, e a Bíblia relata muito pouco sobre a vida de Jesus na sua infância, na parte da adolescência até seus 30 anos. Não há relato histórico em nenhum lugar do mundo. Eu já fiz essa pesquisa e não existe em lugar nenhum no mundo o período dos 12 anos de Jesus até os 30 anos. Então, mas o que nós temos na Bíblia, até porque o Senhor Deus nos diz que tudo que foi nos dado, que não nos deu nada além do que nós precisamos. Não é verdade? Estou parafraseando uma frase dele. Então nós vamos aprender que esse casal, Maria e José, que era a família de Jesus, ele seu primogênito, eles educaram. Nós podemos ver que eles educaram segundo o que mandava a tradição. Eles ensinaram a Jesus a parte religiosa, espiritual. Tanto é que Jesus, com 12 anos de idade, ele foi levado ao templo. Todos sabem disso, ele foi interrogado pelos anciãos, pelos religiosos que havia ali. Então, percebe-se que ele tinha uma boa formação, ele teve um bom lar. E diz também que ele sujeitava, Jesus era sujeito ao seu pai e à sua mãe. Isso é muito importante. Sujeitar alguém. É o que nós aprendemos, que nós, aqui fala de dois planos, Deus e família. Então nós temos que aprender isso, que enquanto família nós temos que sujeitar aos nossos pais, essa geração mais velha que vai nos ensinar ao padrasto, ao pai, à madrasta, o avô, a avó. Os mais velhos, sim, têm autoridade sobre os filhos. E os filhos devem, sim, sujeitar a essas autoridades. E também no plano de Deus, nós temos a igreja. A igreja também é um plano de Deus, é uma instituição criada por Deus. Então nós vemos o quê? Não são poucos, queridos, não são poucos evangélicos, crentes que não se sujeitam a seu pastor, a sua liderança. É muito comum. Uma certa feita, eu vi uma senhora falar assim, falou num culto de um pastor Faz Parage, o nome era esse, lá de Brasília. Ela dizia assim: pastor, o meu pastor é Jesus. Ele deu uma resposta dura na hora para ela, mas eu pensei depois, falei, merecido. Pessoa arrogante, às vezes é necessário quebrar o saltinho dela para ela saber onde que está. A resposta dele foi o seguinte: falei, então, meu irmão, seu pastor é Jesus, morra e vai morar com ele no céu para ele te pastorear lá. Enquanto o plano terrestre, aqui nós temos autoridades. Tanto é que Jesus deixou isso muito claro para nós. Autoridade. E bobo, o tolo, é aquele que não é submisso, aquele que não respeita as autoridades. Nós vemos na rua e tantas pessoas, vídeos na internet, está cheio disso, jovens fazendo na rua, essa festa, a polícia chega e eles resistem, não respeitam autoridades. Logo a polícia pega ele à força, ele apanha, é humilhado,
diferentes colegas, nós vemos em sala de aula, alunos não respeitam mais os professores como antigamente. Então nós percebemos que nós estamos vivendo numa geração hoje que a submissão, o sujeitar alguém, não é coisa natural mais, não é tão fácil. Então isso Jesus deixa claro para nós, a importância de sujeitar. Ou seja, Maria e José levaram Jesus, apresentaram ele no templo. Quando no seu nascimento fizeram a circuncisão dele, circuncidaram Jesus. Não é verdade? Isso desde o mandamento lá desde Abraão, que veio essa ordem, né? Circuncidar os primogênitos. E assim fez. Era uma forma de marcar. Então nós vemos também que houve uma bela educação ali. Então nós aprendemos que hoje, né, apresentar a Deus, nós temos que aprender isso. Levar as nossas crianças à igreja, levar a palavra, assim como nasce uma criança, nós evangélicos não temos a crença e nem o hábito de batizar crianças. Até porque nós não encontramos base bíblica nisso, né? Porque tem que haver um arrependimento de pecados. E logo uma criança ela não tem consciência de arrepender. Então, o que nós fazemos? Apresentamos essas crianças ao Senhor. Eu apresentei meus 2 filhos ao Senhor. Apresenta ali, eu fui apresentado quando pequeno. Isso faz toda uma diferença na vida da gente, queridos. É muito importante isso. Então, nós aprendemos que temos que fazer essas coisas, apresentar a criança a Deus quando ele nasce. Temos também que levá-lo à igreja, levar na escolinha dominical, na EBD, levar pastilhas, ensinar a palavra. Nós também ensinamos a palavra em casa para essas crianças, para cumprir aquilo que Salomão falou. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Amém? Para quando ele chegar à idade adulta, ele não esquecer, ele não desviar, ele saber qual o caminho. Então, é isso aqui, meus queridos. Primeira parte é Jesus e sua família. Então, há aqui um relacionamento, 1.2, relacionamento de Jesus com Maria, é o que nós falamos, não é verdade? Então, foi circuncidado, foi apresentado ao templo e houve todo esse procedimento, essa coisa que nós temos que fazer, esses mandamentos, esses princípios de Deus para o homem, que nós temos que fazer e temos que ensinar aos filhos. É um relacionamento com Jesus e seus discípulos, no 1.3. Relacionamento de Jesus com seus discípulos. Queridos, foi um relacionamento fácil? Pensa comigo. Como que foi o relacionamento de Jesus? Um homem puro, preparado, cheio de amor a ensinar, cheio de... A cabeça de Jesus, eu penso que era como a cabeça de um grande líder, como que eu digo? Alguém que estava muito motivado a criar uma grande obra, estava motivado ali a criar ali o movimento dele, colocar as teorias dele, colocar a bagagem dele naqueles discípulos, porque ele sabia que aquilo ia povoar toda a terra, que ia chegar até nós hoje. Mas olha que incrível, eu acho isso muito bonito. Jesus ele começou, aos olhos humanos, tudo errado. Ele não começou no centro de Jerusalém, com as autoridades, com os empresários ricos, com os estudados, ali, os doutores, não. Ele fez tudo ao contrário. Primeiramente, ele foi nas periferias, olhando as pessoas, aquele povo que ninguém queria. Ele pegou ali um que vinha trair, outro que negou, veio pegar outro ali que era cheio de confusão, de briga, etc. Mas ele insistiu nesses homens. Então, o relacionamento de Jesus com esses discípulos, o que diz na palavra? Olha só. O relacionamento de Jesus com seus discípulos, né? Foi um relacionamento seguinte. Primeiro, ele começou ali andando com esses discípulos. Irmãos, não era fácil.
era cada um pior que o outro. Ele estava um que era ladrão, que veio lá na frente e vendeu. Olha só. Outro que falou, Senhor, eu vou até as últimas. Eu vou até a morte por causa do Senhor. Eu não te nego, não. E negou. Os outros abandonaram na hora da sua maior angústia, na sua aflição. A Bíblia chega a dizer que ele transpirou sangue de tanto estresse. E ele, vamos orar comigo, vamos vigiar comigo, vamos estar comigo, aleluia. Isso arrepia. Mas esse Jesus, ele passou por tudo isso com esses discípulos que eram trabalhões demais, eram ignorantes. Tanto é que quando chegou o soldado ali, Pedro arrancou a orelha na espada. Nós vemos aí os discípulos, como eram, né? Andavam com Jesus, eles mais atrapalhavam do que ajudavam. Eles estavam juntos, em vez de ajudar, atrapalhavam. Exemplo, estava Jesus fazendo milagres e milagres, chega Pedro e mais outros discípulos. Senhor, do outro lado do Jordão tem uma turma que está pregando, ensinando o que o Senhor ensina e fazendo milagres e prodígios igual ao Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu ore, peça a Deus para que mande um fogo que mate eles tudo queimado. Olha a cabeça do Pedro. O que Jesus disse a ele? Não, Pedro, aquele que não é contra nós, ele é por nós. Em outra ocasião, Jesus vai entrando em Jericó, um cego gritando, Senhor, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, filho de Davi. Agora imagina uma multidão e um grito de um cego ecoar a ponto de tampar aquele barulho. E ele gritando, desesperado. O que os discípulos falaram? Cala a boca, cego, não incomode o mestre, sufocava. Vem uma mulher samaritana, é um problema. Chega os meninos, porque Jesus, onde ele passava, queridos, onde Jesus passava, ele atraía todo mundo para ele. Então nós vemos, ou seja, nós vemos que quando Jesus chegava, as crianças amavam Jesus. Corria e queria estar com Jesus, aquela coisa toda. E os discípulos, sai daqui, menino, sai daqui, sai. O que Jesus? Deixa vir as criancinhas. Um homem lunático, um pai chorando, desesperado por um filho lunático que atirava no fogo, atirava nas águas. E falou para Jesus, olha, eu pedi para os seus discípulos, nenhum pode expelir os demônios dessa criança, não pôde curar esse menino. Mas por quê? Eles estavam discutindo entre eles, aí quem que é o maior de nós aqui, dos dois, quem que é o maior? Quem que vai ficar à direita lá do chefe lá? Quem que é? Então, irmãos, havia uma encrenca, havia problema entre eles ali. A Bíblia relata pouca coisa sobre isso, mas nós, assim, aos olhos da fé, a gente percebe que tem muitas coisas ruins. Então, era mais trabalho, era mais problema do que solução que Jesus tinha nas mãos ali. Mas só que tem uma coisa que eu me apego aqui, acho muito bonita. Jesus conviveu com esses 12, cobrador de impostos, pescadores, cada um era uma história, e cada um era mais problemático que o outro. Esses homens, um vendeu Jesus e traiu, outro negou, outro abandonou, outro. Esses homens, eles vieram ter suas vidas transformadas, e através desses homens, trapalhões, ignorantes, analfabetos, através deles, que entregaram sua vida ao Senhor, que aprenderam, que receberam uma nova vida, uma nova capacitação do Espírito Santo. A palavra deles chegou até nós hoje, 2020, na nossa Assembleia de Deus, nas igrejas cristãs do mundo inteiro, através desses homens. Homens que não temeram nem a morte por amor à obra de Deus. Foram esquartejados, mortos em espetáculos públicos, mas receberam do Senhor os ensinamentos e a capacitação de Deus. Que nós possamos aprender isso, queridos, com Jesus. Então nós aprendemos uma coisa. Primeiro, esses discípulos, Jesus disse que eles eram a família dele. Era como irmãos sanguíneos. Ou seja, para nós é a mesma coisa. Quando nós damos um passo
aceitamos a Jesus, estamos inseridos numa igreja, no amor dele, na palavra dele, nós somos o quê? Uma família. É uma família como se fosse uma família sanguínea. Nós temos o mesmo sangue, o mesmo DNA de Cristo. Então nós somos irmãos. Então é muito comum as pessoas separarem muito isso aqui. É muito comum as pessoas falarem, olha, eu na igreja, eu tenho uma convivência, não me relaciono muito, ali é a irmandade cristã e pronto, e vou para minha casa, minha família é aquela. Igreja é um lugar que tem fofoca. É verdade, irmãos. Às vezes tem uma fofoquinha, tem uma intriguinha, tem uma coisa, tem outra. Tem. Na sua casa também tem. Na sua família. Na sua família você perdoa. Tio, primo, vó, amigo, pai, mãe. Na igreja também é um lugar, querido, da gente perdoar. São tantas coisas que às vezes acontecem. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Uma coisa muito linda que eu aprendo com Jesus. Jesus, ele não teve aquele, vamos dizer, aquele nepotismo. Ele não pegou a sua família. Vou pegar o Judas ali, meu irmão, vou pegar o Tiago, meu irmão, vai ficar aqui os dois aqui comigo, e os demais é o quê? Subalterno. Né? Então, a minha família vai ser favorecida, vai ser privilegiada. Não é verdade? Jesus não teve isso, não. Ele pegou e tal, aqueles... Depois eles foram crescendo e tal, e acabou essa coisa, competição. Tão ruim, né, irmão? Às vezes é tão ruim. Então nós aprendemos isso, que quando nós vamos para a igreja do Senhor, nós passamos a ser uma família. Somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, e nós temos que ter essa irmandade, uma irmandade firme, até porque a nossa irmandade não termina aqui, irmãos. Nós temos um plano superior, aqui é apenas um teste. Aqui nós vamos passar por conhecimentos, é um período de teste, mas a nossa vida mesmo é os céus. Lá que nós vamos cultuar. Então esses irmãos aqui que de repente um dia teve uma intriguinha, uma fofoquinha, uma coisinha, um nhenhenhen, um mimimi, meu irmão, isso é bobagem. Perdoa, abraça esse irmão, caminhe com ele, porque ele é seu irmão em Cristo. Isso é muito forte, é muito grande e é muito lindo, meus queridos. Atente-se a isso. Passando para o tópico número 2. Eu acho muito linda essa mensagem, irmãos, muito lindo. Eu vou falando aqui com os irmãos. Se eu estivesse na igreja agora com os irmãos, a gente ia dar muito glória a Deus, muito aleluia, com a família querida. Amém, igreja? Muito bom. Eu estou aqui sozinho essa hora, mas meu coração está com vocês. Estou imaginando estar com vocês nesse momento. Eu arrepio da mesma forma que eu arrepio, eu me emociono, eu recebo de Deus aqui. É muito bom. Aleluia, meus queridos. Vamos para o tópico 2. Glórias a Deus. O cristão e a sua família. Essa parte é boa, né, igreja? O cristão e sua família. É importante a gente estar lembrando. O cristão com a família seja considerado, levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosamente como no plano original, o que se deseja e as orientações contidas na palavra de Deus. Amém? Então é o seguinte, irmãos, é muito comum as pessoas às vezes colocar a família acima de Deus. E há uma hierarquia nisso. Deus é acima de tudo e de todas as coisas. Depois vem a família. Até porque não tem como a gente separar Deus da nossa família, irmão. Quem fizer isso é loucura. E não há como separar a família de Deus. Um está ligado no outro, ramificado no outro. A família é o sonho de Deus, é um projeto de Deus. Então não há essa guerra. Existe o seguinte, que nós temos que ter a coerência, o discernimento de perceber que Deus, Ele é o dono de tudo, que a família foi uma criação, um sonho dele, de ver ali, como tudo Ele fez pares, entre os animais Ele fez pares, fez a família, fez o clã, o tanto que isso é bonito. Então, mais que isso, apesar da gente não ser animais, somos seres, filhos de Deus, né? Então,
o Senhor nos criou com amor e é um plano maior do que a gente vê o reino animal. Nós somos muito acima disso. Amém? Então, nós vamos perceber que Deus, ele tem sim um projeto e há uma organização. Quer uma família feliz? Coloque Deus dentro da sua casa. Coloque a palavra, os princípios de Deus na sua casa, irmão. Não tem como dar errado. Deus nunca atrapalhou ninguém, muito pelo contrário. Os princípios de Deus, eles são positivos. Deus é um ser que tem bondade, alegria, amor, longanimidade e tantas coisas, só coisas positivas, só coisas boas para as nossas vidas. Então nós temos que honrar, colocar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas. Assim diz a palavra do Senhor, né? No Sermão do Monte, Jesus ensinou essa oração dominical, que é muito linda. Então Deus é acima de todos, de tudo. Amém? E vamos lá. Então não há como a gente fazer a separação. A importância da coerência. Vamos ler um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Timóteo, capítulo de número 3, de 3 a 5, que nos diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma pergunta, né? Se uma pessoa não consegue controlar, administrar a própria casa, como que ele pode querer estar na frente da obra de Deus e etc, né? É o que o Tiago fala. Então, irmãos, é muito importante a gente frisar nisso. Eu já conheci casos e casos nesse tempo que eu estou na igreja. Logo, eu vi um caso, uma pessoa muito querida, já melhor idade, tudo, um homem crente, gostava muito de louvar, de cantar, da gente fazer serenata e etc. E evangelizava muito. Só que na casa dele era só ele e a esposa que eram crentes. Os filhos todos perdidos, filhas perdidas por um lado, vida muito torta, os filhos envolvidos com droga, netos vieram envolver com assalto. Então a casa daquele irmão era uma casa assim que, como diz o pastor Cláudio Duarte, o inimigo ia com a caderneta para anotar. Era uma coisa que era muito terrível, muito triste aquela casa, muito bagunçada, muito briga, muita coisa. E esse irmão, falando uma vez, falando, o sonho da minha vida era eu fazer uma mesa na minha rua, pegar todas as mesas dos vizinhos e colocar na rua toda, para que todos os meus vizinhos, a gente almoçasse numa mesa só, fazer um grande culto, igual a igreja de Atos. Irmãos, pergunta quantos vizinhos desse homem eram convertidos? Nenhum. Sabe por quê? Porque não havia um testemunho naquela casa. Não havia amor naquela casa. Aquela casa ela era regada à briga, à gritaria, a problemas, à polícia, a tantas coisas. Mas o que mais me encabulava na vida desse irmão era a negligência dele. Ele deixava tudo acontecer. E algumas vezes, uma certa feita, ele não foi ao culto, ele tinha marcado, ele não foi ao culto. Ele simplesmente, ele teve um irmão que foi e contou que ele locou um monte de filme e foi assistir com o neto, filme de cowboy com os netos, filme de policial, e faltou o culto. À noite era uma santa ceia. Então eu digo, como pode ter coerência? Como alguém pode administrar uma casa? Não consegue administrar uma casa assim, nem com os netos pequenos. Como que queria alguma coisa na igreja? O sonho é que você é pastor, mas como seria pastor? Então, irmãos, uma coisa é fácil. Eu ser crente dentro da igreja. Eu pego uma Bíblia, medito alguns versículos, a paz do Senhor amado, a paz do Senhor amado, e tal, meu pastor, minha pastora, meu irmão e tal. E fora da igreja, não é fácil ser crente, num mundão tão perdido desse. Então a prova nossa é lá fora, é no mundão lá fora. Jesus não quer agente secreto, ele quer um exército de soldados valentes que estão prontos à peleja.
Então, Tiago nos diz isso, né? Que nós temos que ter esse discernimento de ser crente em casa, na família, ser líder, ter princípio cristão em casa, ter uma autoridade cristã dentro de casa e na igreja também. Isso que está falando. E vamos avançar. Aleluia. Então, a importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver coerente. A conduta e a harmonia, que são princípios bíblicos. É o que a Bíblia fala, viver harmônico. Ou seja, com meu bom testemunho. No tópico 2.2, é um tópico que eu quero frisar bastante nele. Para mim é o mais importante da lição. Eu quero meditar muito nele, porque isso é um algo para a sua vida, é uma estratégia para a sua vida. Para mim e para todos, que temos pessoas que não são evangélicas. Eu vou explicar o porquê disso aqui. O tópico 2.2 diz, quando a família não se converte, nem sempre a realidade consiste em todos os membros da família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo, no testemunho. Meus irmãos, é muito importante a gente olhar para as famílias que o marido é crente e a mulher não é crente. Há sempre um conflito nisso. Um não consegue converter o outro. Não consegue levar a palavra do Senhor a converter o outro. Por quê? Falta de testemunho. Primeira coisa, quando os dois não são evangélicos e um converte e o outro não se converte, o que gera nisso aí? Gera certos problemas. Por quê? Existem alguns sentimentos que nascem naquela pessoa. Por exemplo, um sentimento de ciúmes. A igreja, ela ou ele está me trocando pela igreja. Sentimento de perda. Eu estou perdendo essa pessoa. Essa pessoa não é mais a minha, está ficando estranho, está me ignorando. Gera até uma antipatia. Isso é real, irmão. Uma antipatia. Por exemplo, uma pessoa que vai na igreja, começa às vezes muito, querer exortar demais, chega lá, você não vai para a igreja, você vai para o inferno. Olha isso, são tantas coisas que ofendem a pessoa que não está na igreja. Então, para tudo isso, irmãos, a pessoa não converte. Por quê? Por causa do testemunho. Ou seja, a Bíblia diz, né, que o nosso testemunho fala muito mais alto. O que nós fazemos fala mais alto do que falamos. Anote isso. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Nós somos observados, vigiados e cobrados 24 horas por aquele que não é crente. Quando a pessoa não é crente, ele te observa. Ele fala, mas peraí, você é crente, mas você falou um palavrão. A pessoa fala glória a Deus o dia inteiro. Um dia ele soltou um mer, aí ele já cai naquilo. Ao crente. Então é assim, irmão, somos vigiados e cobrados o dia inteiro. Qual o remédio para esse, irmão? Testemunho. É aquela pergunta. Nós convertemos a Cristo hoje. Nós somos melhores ou piores do que nós éramos? Se nós passamos para a igreja, se nós convertemos ao Senhor, nós temos que ter uma nova vida, uma vida boa. Uma vida de que temos que ser pessoas mais simpáticas, assim como Jesus era. Jesus, ele tinha habilidade de chegar no doutor da lei, chegar em alguém duro, e ele com a palavra boa chegar ali amistosa e ganhar aquela pessoa. Ele ganhou um Zaqueu, ele ganhou o Nicodemos, e tantas pessoas que a gente vê na Bíblia ali que ia ter com Jesus, que eram pessoas difíceis, pessoas altivas, doutores, etc. E tinha os Pedros também, que era sanguíneo, bravo e tal, e ele tinha palavra para todo mundo. É o que nós temos que aprender, é ter paciência e dar testemunho. Não é fácil para um marido que não é crente
Passar um dia trabalhando, chegar em casa, a esposa tem que ir para a igreja. Não é fácil. Não é fácil, por exemplo, um marido, ele não é crente. Ah, tem uma reunião da senhora sábado. Ah, tá. Tem escola dominical domingo de manhã. Tem o culto domingo à noite. Tem o culto de ensino na terça. Culto de libertação na quinta. Para um marido que não é crente, isso é terrível para ele. Então tem que haver uma coerência. Tem que haver uma sabedoria. É a pessoa perceber, falar, nossa, minha esposa era tão relienta. Hoje ela é uma pessoa tão amável, me chama de meu bem, preocupa comigo. O marido da mesma forma. O marido converte, a mulher não. Ele mostra para ela que ele é uma pessoa mais romântica, mais atencioso, que se preocupa mais com ela. É um homem que protege mais ela. É aquele homem que não olha para a beleza de outra mulher e fala, minha linda, você é tudo na minha vida. O Senhor Jesus me ensinou que eu tenho que te amar. O Senhor Jesus me ensinou que eu tenho que te amar igual Ele amou a igreja. E Jesus amou a igreja dando a vida por ela. Assim eu te amo, minha linda. É o papel do homem. Da mulher, a mesma forma, irmãos. Não há outro remédio. Não há uma outra forma, outra receita. É através do amor e da sabedoria. Então nós temos que alcançar aquele que não é crente. Nós temos que alcançar aquele que não conhece Jesus. Aquele que apenas olha de longe pelo que dizem lá fora. Crente, pessoa vai para a igreja, crente hoje por causa dos poucos que há, com maus testemunhos, todos são taxados. Quantas vezes vamos pregar, falar de alguém, o não crente lá fora fala, pastor é tudo vagabundo, é tudo ladrão. Isso é comum, irmãos, ouvir lá fora, mas por quê? Nós sabemos que a estatística mostra que não são nem 10% dos pastores são ruins. Então, mais de 90% são pastores bons. Pastor como nós, os nossos pastores. Pastores que dão a vida, pastores que passam até privacidade, que eu sei. Muitos pastores aí adoeceram, não tinha remédio, não tinha dinheiro para comprar remédio. Não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde. E ninguém vê. Ninguém vê. Às vezes nem a própria igreja vê. E o ímpio lá fora fala, não, o pastor só quer roubar. E não é assim, irmão. Nós sabemos as arrecadações da igreja é muito pouca. Então, queridos, é isso. Nós temos que ter a sabedoria, o amor, de chegar naquela pessoa e falar, Jesus mudou minha vida. Pelos mínimos detalhes, pelo amor, logo essa pessoa vai também apaixonar por isso. Vai querer estar no meio, porque é muito bom a gente estar no meio da igreja, da congregação, aquela coisa. A gente vai de manhã fazer o café da manhã da EBD, chega as irmãs, a gente conversa, a gente ri, faz café e tudo, toma o café depois, conversa após o culto. É tão gostoso, não é, igreja? Quem está lá fora não sabe o quanto é bom isso. E a gente tem que ter essa sabedoria e trazer para nós. O tempo está correndo, vamos acelerar. 2.3, matéria muito boa. Casamento, instituição de Deus. Olha que coisa linda. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vinda ressurreta não haveria casamento. Amém? O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo. Embora, querido, Paulo tenha dito lá em 1 Coríntios 7,2, que é bom que o homem case, ele fala que o homem que casou com a esposa incrédula, não abandona ela, continue com ela, vai conversando, pregando, fazendo isso que eu falei antes, vai pregando, mostrando o quanto é bom ser cristão, o quanto Jesus é bom para nós. Não largue ela vai ser edificada. E diz também sobre, lá em 1 Coríntios, diz também sobre a questão de discípulos solteiros. Não é obrigado casar. Mas Paulo fala, eu digo, não Senhor. Ele fala que é bom que o homem case. Por quê? Por causa da prostituição. É por causa das tentações.
que é muito triste a gente ver, né? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que optam por ser só e tem problemas na frente, para que cada um não ande abrasado, que constitua seu marido, que sua esposa, etc. Então, há isso aqui, o casamento, instituição divina. Mas também há aqueles que preferem não casar e ficar separados para a obra de Deus, o que eu acho muito difícil. Então, fala sobre isso. E o tópico número 3, nosso relacionamento com Deus, para a gente encerrar. Então, assim, o que eu frisei mais foi no 2.2, né, no tópico número 2, que para mim é o crucial. As demais aqui é a coisa mais simples, que a gente já no dia a dia a gente cultua isso. Tópico 3, nosso relacionamento com Deus é importante. Estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus, a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. É a bênção de Deus, né, irmãos? Então, 3.1, o amor a Deus. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, etc., que Ele manda. A gente amar Ele acima de tudo. 3.2, os discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com 2 textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos 2 expressões fortes, dissensão e aborrecer. Dentro de um contexto familiar e conectados resultados do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam o quê? Desunião e também união e conduta, e amar menos, como indicado em Mateus, ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo, nada. Eu costumo dizer que tudo aquilo que separa nós de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Idolatria. Eu posso idolatrar tantas coisas, né? Um filho, um carro, tudo aquilo que eu levo acima do amor de Deus, que eu levo como prioridade, se torna uma idolatria. Irmãos, infelizmente eu tenho que dar uma notícia, e tudo aquilo que é um obstáculo entre nós e Deus, Ele tira. Se é carro, se é empresa, tudo aquilo que está acima, que é um muro entre nós e Deus, Ele tira. Amém, irmãos? Que nós possamos ser pessoas que amamos a Deus sobre todas as coisas, pessoas que temos a habilidade, que temos a condição de possuir coisas, possuir bens, como Paulo diz lá em Filipenses 4, que ele sabe viver na riqueza, na pobreza e etc., né? Que em todas as coisas ele pode, naquele que fortalece. Ele tem essa condição. Então que nós possamos ter também, que nós possamos sofrer com Cristo, ser felizes com Cristo, ser prósperos em Cristo e etc., na escassez também. Então que sejamos sempre unidos. 3.3, expresso referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5,18. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? A comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22, porém também estamos expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Irmãos, a conclusão diz o seguinte, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, com intermédio de nossa conduta, testemunha e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, o nosso Espírito Santo venha em cada um capacitar
derramar esse amor, que venha nos dar essa sabedoria, para que nós sejamos bênção nas nossas casas, que nós possamos, os líderes, os varões, as varoas, que possam cada um ter o seu papel, mediante a unção capacitadora de Deus, cada filho, em nome de Jesus. É a minha oração. Eu desejo a todos que fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em todos os lugares. Em nome de Jesus, graça e paz. Amém.